Na encruzilhada da história humana, há apenas dois caminhos. Um leva à perdição, o outro à salvação. Não há meio termo. Não há terceira opção. A mensagem da cruz é loucura para os que perecem. Mas para nós que somos salvos, é o poder de Deus. 1 Coríntios 1:18. Essas palavras não são apenas um versículo bíblico, são um divisor de águas espirituais. Escritas por Paulo aos cristãos de Corinto, elas confrontam cada um de nós com uma realidade inegociável. A cruz de Cristo é o ponto de decisão eterna. Porque a questão não é, você entendeu a mensagem da cruz? A questão é, você foi alcançado por ela? Para uns, a cruz parece loucura. Para outros, é a própria sabedoria e o poder de Deus. Com base na profundidade teológica que caracteriza a pregação de Alexander McLaren, mantendo o tom expositivo, reflexivo e aplicativo. A mensagem da cruz é o coração do Evangelho, mas também é o ponto mais controverso da fé cristã. Paulo escreve aos Coríntios em meio a uma igreja dividida por facções, influenciada pela cultura grega e pelas filosofias humanistas da época. O apóstolo confronta essa realidade com uma verdade inabalável. O Evangelho não se fundamenta na sabedoria humana, mas na crucificação de Cristo, evento considerado absurdo pelo mundo antigo, mas poderoso para a salvação dos que creem. Este versículo nos apresenta um contraste profundo e definitivo. Há dois caminhos possíveis diante da mensagem da cruz, o da perdição ou o da salvação. E a reação que temos ao Evangelho revela qual desses caminhos estamos trilhando. Paulo chama o Evangelho de palavra da cruz. Essa expressão resume toda a doutrina da redenção. A salvação não vem por meio de moralidade, obras, filosofia ou ritualismo religioso, mas por meio do sacrifício vicário de Jesus Cristo na cruz. Ele morreu em nosso lugar, levou sobre si a maldição do pecado e ressuscitou vitorioso sobre a morte. A cruz, portanto, é o centro do cristianismo. Não podemos falar de salvação sem falar da cruz. Ela simboliza o amor infinito de Deus e a justiça perfeita de Deus em ação. É ali que a misericórdia e a verdade se encontram, onde a graça divina flui para todos os que creem. Mas, embora seja a fonte da vida eterna, a cruz é vista com desprezo pelo mundo. A rejeição do mundo é loucura para os que perecem. Para muitos, a ideia de que alguém possa ser salvo por um homem crucificado parece ridícula. Os judeus esperavam um Messias triunfante, poderoso e político. Um Messias crucificado era uma ofensa à sua expectativa messiânica. 1 Coríntios 1:23. Já os gregos valorizavam a razão e a filosofia. A ideia de que a salvação vinha por meio de um criminoso condenado era simplesmente insensata. Essa divisão permanece até hoje. Para muitos, o Evangelho ainda soa como tolice. A ideia de que um único homem tenha morrido pelos pecados de toda a humanidade. De que precisamos ser salvos de nós mesmos. De que a única maneira de alcançar Deus é por meio de um Salvador crucificado. Tudo isso contradiz o orgulho humano e a autossuficiência racionalista. E Paulo não diz que esses homens são apenas ignorantes ou mal informados. Ele diz que eles estão perecendo, isto é, em processo de condenação eterna. Rejeitar o Evangelho é rejeitar a única fonte de vida, é escolher a morte espiritual. A resposta dos salvos, mas para nós que somos salvos, é poder de Deus. Em contraste com os que perecem, Paulo usa uma linguagem pessoal e íntima. Para nós, há uma identidade clara aqui. Quem é nós? São aqueles que foram alcançados pela graça, que viram no Calvário não vergonha, mas vitória, não fraqueza, mas força suprema. Para os salvos, a cruz não é motivo de vergonha, mas de glória. Nela, Deus manifestou seu poder supremo, o poder de salvar, de transformar, de perdoar, de reconciliar. A cruz mostra que o poder de Deus não opera segundo os padrões humanos. O que o mundo vê como derrota, Deus vê como vitória. O que o homem enterra como fracasso, Deus ressuscita como triunfo. Aqui, Paulo desafia toda a visão mundana do sucesso e da sabedoria. O Evangelho não precisa ser enfeitado com retórica, sofisticada ou validado pela ciência secular. Sua própria simplicidade e aparente fragilidade são sinais de que ele vem de Deus, não do homem. A divisão inevitável da cruz
Esta passagem revela uma verdade inescapável. A mensagem da cruz divide as pessoas. Não há neutralidade diante do Evangelho. Cada pessoa está em um dos dois lados. Os que perecem, aqueles cujos corações estão endurecidos, cujo juízo já começou e cuja rejeição da cruz revela sua condição espiritual. Os que são salvos, aqueles que por graça viram a beleza e o poder da cruz e encontraram nela o caminho para a vida eterna. Essa divisão é bíblica e inquestionável. Jesus disse: "Quem não está comigo está contra mim." Mateus 12, 30. A cruz não apenas salva, ela julga. Amados irmãos, este versículo nos confronta com uma pergunta crucial: qual é a nossa posição diante da cruz? Vemos nela apenas um símbolo religioso, uma peça decorativa ou uma história antiga? Ou vemos nela a manifestação máxima do amor de Deus, o preço pago por nossos pecados e a promessa de vida eterna? A mensagem da cruz permanece a mesma desde o primeiro século. Cristo morreu por nossos pecados, foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia. 1 Coríntios 15, 3, 4. E esta mensagem continua a mudar vidas, mesmo quando o mundo a rejeita. Que possamos nunca nos envergonhar da cruz. Que possamos viver sob sua sombra, andar em seus caminhos e anunciar seu poder a todos. Como você vê a cruz de Cristo? Como símbolo, como história, ou como sua única esperança de salvação? Como podemos compartilhar a mensagem da cruz? Num mundo que acha o Evangelho ultrapassado ou ofensivo? Que a lembrança da cruz nos mantenha humildes, gratos e comprometidos com Cristo. Que o amor da cruz nos motive a levar o Evangelho a todos, pois muitos ainda precisam ouvir a loucura que é a sabedoria de Deus. Pai, oramos por ajuda do céu. Que através da Tua graça salvadora, o poder do pecado seja quebrado, libertando-nos da influência do maligno. Em nome de Jesus, nós te pedimos. Louvado seja o Santo de Israel. Amém.